Boa noite a todos os presentes aqui. Obrigado pela oportunidade, Bruna. Obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, né? Embora a primeira vez eu me lembro, deu tudo errado, gente. Só para fazer. Queimou microfone, queimou caixinha. No mesmo dia, queimou tudo no lançamento do evento. Mas que bom que dessa vez tá tudo certo aqui. E agora eu tenho um fone de ouvido reserva caso a gente precise. Bom, de toda forma, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as funções executivas. Como são dois encontros, eu vou até mostrar depois para vocês nos slides como eu pensei a divisão. Já adianto que hoje ele fica mais num conceito um pouco mais teórico e técnico, porque para que a gente fale de funções executivas, de fato a gente precisa falar um pouco da neuroanatomia, de toda a estrutura cerebral que envolve, para que a gente compreenda como isso, ao longo dos próximos encontros, venha a... Melhorou? Venha a contribuir com o processo de alfabetização propriamente dito. Vou me aproximar aqui também, fica mais fácil, estou um pouco mais longe. Mas eu vou me apresentar. Meu nome é Eduardo Silva Benetti, eu sou de Catanduva, São Paulo, interior de São Paulo. Sou mestre em docência para educação básica pela Unesp de Bauru e atualmente eu sou doutorando pela Unesp de Assis. A minha pesquisa no doutorado está vinculada às funções executivas e à competência moral. Faço parte do grupo de pesquisa GPI, né, que a Bruna também faz parte, e pelo GPDM, que é o grupo de pesquisas em educação e desenvolvimento moral. E o GPI, né, pesquisa em educação, desenvolvimento moral e educação integral. E hoje a gente vai falar, de fato, um pouquinho das funções executivas na sua cerne, assim, um pouco mais ampla, tá bom? Vou apresentar aqui a tela para a gente ver. Vocês veem a tela? Sim. Aí eu consegui alterar aqui a configuração, não preciso ficar mudando tanto o Alt Tab aqui para ficar mudando. Ô, Du, faz um teste de abrir aqui a nossa conversa no Meet e tentar mudar o slide no Meet. No Meet. Não está indo aqui para mudar no Meet. Não, mas dá nada não, só de menos. Pode ficar tranquilo com relação a isso. Bom, a ideia hoje é a gente começar, como eu falei a princípio, falar um pouco das funções executivas. Hoje, se nós olharmos assim, as grandes pesquisas que envolvem funções executivas, elas estão em dois grandes motes de pesquisas em si, que são as funções executivas ETEA e funções executivas e alfabetização. Tanto que pode jogar funções executivas e alfabetização, vai aparecer muita coisa. Desde a educação infantil até o ensino superior, trazendo ali algumas metodologias. Inclusive, a Bruna vai me odiar, mas uma das que mais está sendo pesquisadas aí são as correlações entre o método global, o método fonético, o método fônico e as funções executivas. Ambos têm alguns resultados, mas hoje eles estão, isso é geral, né, no estado de São Paulo, eu acredito que em outros lugares estão dando uma ênfase um pouco maior no método fônico, até porque envolve algumas outras estruturas que a gente vai estar vendo, como a área de Broca, a área de Wernicke, algumas da alça fonológica e tudo mais, que tem a ver com as estruturas cerebrais. Mas, de toda forma, né, não pode se desconsiderar os métodos em si, a contribuição de cada um deles. Falo só do aspecto geral que a gente vai encontrar caso
vocês façam as pesquisas aí nos bancos de dados referente a esses temas. Eu dividi o seguinte: hoje nós vamos estar falando o que é o córtex pré-frontal e o caso Phineas Gage. O que são as funções executivas? Eu vou trazer um modelo que eu atualmente estou utilizando para que a gente compreenda, e também alguns outros modelos de funções executivas. Já no segundo encontro, eu vou estar falando com funções executivas de comportamento, funções executivas e aprendizagem, funções executivas e alfabetização. E, além disso, eu vou estar trazendo alguns componentes, alguns testes não restritos, ou seja, que professores podem estar aplicando em suas salas para compreender e observar se as crianças estão com alguma defasagem nas funções executivas e em cada uma das, em específico das que eu vou utilizar, o controle inibitório, a flexibilidade cognitiva e memória operacional. Por quê? Porque isso afeta diretamente o processo de aprendizagem. E outro detalhe, também observem, isso como prática geral, como está o desenvolvimento motor das crianças. Porque um dos processos de alfabetização é a criança ter uma praxis fina bem desenvolvida, senão ela não vai conseguir fazer a parte da escrita. Vai ter muita dificuldade. E eu, como um bom professor de educação física, né, eu observo já bem isso, que muitos dos meus alunos lá chegam para mim, como eu sou professor de educação infantil, com dificuldade de fazer pinça. Então, eles pegam assim, pegam aqui, aí quando vai pegar, fazer pinça, faz desse jeito. É todo um trabalho que a gente tem que começar lá no comecinho para auxiliar, e também o movimento de punho, impulso, tudo isso envolve coordenação motora fina. Está diretamente relacionado com o processo da escrita. Né? Mas bem, vocês já ouviram falar... Antes de mais nada, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, aí vocês me dão um joinha, caso concorde, ou deixa eu ver qual que é o outro emoji aqui, que a gente pode colocar. Ou um joinha ou negativo, para quem concorda ou discorda. Vocês acreditam que nós nascemos com a área desenvolvida do cérebro para ler e escrever? Sim ou não? Concorda ou discorda? Ai, que pergunta difícil, nunca pensei sobre isso. Mas eu não vou falar hoje também a resposta, por isso eu quero saber. Vocês concordam que nascem... Isso, Shirley. É exatamente esse rapaz. A gente vai falar que foi ele que começou. Mas vocês concordam ou discordam que a gente nasce com o cérebro, com a parte do cérebro desenvolvida para ler e escrever? É chutômetro aqui, vou chutar. Eu também chutei. E a gente conversa na próxima semana sobre isso. Eu ia fazer o Mentimeter, mas aqui, como tem menos pessoas, fica mais fácil para ter que abrir uma outra tela, tudo ficou mais fácil. Bom, agora eu vou perguntar sobre o Phineas Gage. Vocês já ouviram falar? Tiveram duas professoras que colocaram que acham que sim. Sim. E outras colocaram que não. Uhum. A maioria concorda que não, que nós não nascemos com a área do cérebro pronta para ler e escrever. Spoiler, não, a gente não nasce, mas depois a gente vai chegar nisso. O caso de Phineas Gage, que foi um caso que destacou as funções do lóbulo frontal, em especial ao córtex frontal, pré-frontal, ele criou ele deu um maior destaque para o estudo do cérebro. Não que não houvesse estudo do cérebro anteriormente, tanto que o Broca e o Wernicke, eles são o francês e um alemão que estudavam o cérebro, e ambos estudavam a mesma patologia, né, a afasia, e eles encontraram áreas distintas no cérebro que, quando lesionadas, causavam afasia. Mas, ou seja, eles antecediam aí o caso do Phineas Gage. Mas o caso do Phineas Gage, ele teve um maior destaque, por quê? Porque ele sobreviveu à lesão. A lesão aconteceu o seguinte: lá em 1948, não tinha tantas máquinas, e para fazer a abertura
das pedras para se construir as ferrovias, usavam... Você já lembra daquele desenho da Acme, né, que tem o coiote que coloca dinamite, dele vai, explode tudo? Era mais ou menos daquele jeito. Ele pegava, fazia um buraco nas pedras, e esse ferro que ele colocou é um ferro de 1 metro de largura com uma ponta que pesava 6 quilos. E ele colocava bastante pólvora, enfincava ele e puxava o pavio. E a partir do acionamento aquilo explodia. Num determinado dia ele foi fazer a mesma coisa e ele era considerado o melhor funcionário, tanto que ele não havia ninguém que fazia melhor essa função do que ele. Ele era até o encarregado disso. Tamanha era a competência que o Phineas Gage tinha nessa função. Mas em determinado dia, ele, desatento, acabou causando uma explosão. A explosão passou do seu lado esquerdo, arrancou sua órbita do olho e atravessou para o lado direito. Incrivelmente, ele não morreu, mas teve assim uma lesão muito grave. E acharam que era um milagre ter sobrevivido. E ele foi consciente, conversando durante todo o percurso, numa carroça, naquele período que não tinha como esterilizar prontamente, as moscas já estavam em cima, enfim, todo aquele caos no período que existia, né? E ele foi seguindo. Continuou, teve todos os tratamentos e ele continuou vivo. Aqui é uma reconstrução em 3D de como aconteceu a lesão dele. E essa aqui é a estátua do lado, é uma estátua de cera, tá? Ele morreu sem ninguém estudar. Ele saiu da onde ele estava e foi morrer. Inclusive o doutor que chama Harold, que foi o que tratou ele, só foi descobrir que ele havia morrido 5 anos depois. E essa imagem aqui anterior, eu vou até contar uma coisa bem funesta. O crânio que está aqui é o crânio de verdade e o ferro foram dados de presente para o doutor para ele expor. Já que foi ele o primeiro a cuidar. Então, a lesão saiu do lado esquerdo, atravessou e arrancou parte assim, do seu córtex pré-frontal, arrancou até o seu lado direito. O Phineas Gage, ele era uma pessoa extremamente competente, respeitadora, ele tinha um comportamento pró-social, era religioso, seguia as regras de conduta, toda aquela questão que a gente prevê de uma pessoa socialmente bem postulada, bem posicionada na sociedade. Só que após essa lesão e após recuperar, houve uma mudança. Essa mudança veio no sentido de que ele começou a não controlar os ímpetos de falar palavrão, xingar, ser uma pessoa despudorada, principalmente com relação à mulher, não conseguia mais ter planejamento e se posicionar nos trabalhos, manter-se nos trabalhos. Então ele ficava mudando de serviço em serviço, arrumando briga em todos os lugares. Isso despertou para a comunidade científica observar o porquê. Foi onde surgiu a ideia de se estudar mais propriamente dito o córtex pré-frontal, que é a última área nossa a ser desenvolvida. No cérebro humano, e até o que difere, o córtex pré-frontal é a última área a ser desenvolvida, a maturação cerebral. Então, isso começou a incomodar todos os sentidos. Então, ele não parava em nenhum lugar, ele não ficava nada, e mudou o comportamento. Tanto que no livro O Erro de Descartes, do Antônio Damasio, um dos capítulos é Gage deixou de ser Gage. E ele traz isso porque o Damasio ele postula que as funções executivas elas não são somente cognitivas, racionais, aquela coisa que eu penso só e não tem nada envolvido por trás do sistema emocional. Tem, inclusive, uma das áreas que foi lesionada do Phineas Gage, que é a órbita frontal, ela é diretamente vinculada às emoções e aos controles de sentimentos e motivações e emoção. Por isso que houve essa lesão. Quem tiver interesse, gente, é um livro fantástico.
Fantástico. Vai falar das funções executivas quentes e frias, vai falar de todo o sistema visceral. Para quem estudou Vallon lá, vai lembrar que ele vai falar exatamente isso também, que as emoções influenciam diretamente no nosso corpo. As emoções e sentimentos. Para quem começa a ficar com medo ou ansioso, começa a ter aquelas borboletas no estômago, náuseas, em alguns casos, em sentido de ansiedade, medo, raiva, há um enrijecimento, um tônus muscular, a pessoa em depressão ou com medo também, ela tende a entrar em posição fetal, tem todas essas estruturas que o Vallon já vinha falando há muito tempo. O Antônio Damasio ele fala também, só que trazendo mais para o aspecto do cérebro, como isso é percebido pelo cérebro e como influencia no nosso corpo. Então, aqui, a gente vai ver, olha as áreas que, que ele lesionou. Que a área ventromedial, está mais ou menos nessa área aqui, a área orbitofrontal e também uma parte do córtex pré-frontal dos lóbulos frontais mesmo. E aqui a gente consegue observar os slides. Acho que dá para aumentar. Não dá para aumentar por aqui. Como foi a lesão numa simulação em 3D. A gente tem aqui no eixo anterofrontal. Depois a gente tem uma foto aqui embaixo, que é de frente. Uma outra lateralizada. A lesão foi muito feia. Não é à toa que foi um milagre ele estar vivo. Mas disso, outros casos aconteceram aí de uma pessoa, um cara, ele estava fazendo o caso. Ele estava trabalhando, ele caiu de cabeça. O mesmo tipo de lesão que aconteceu com o Phineas Gage aconteceu com esse cara mais recentemente. E houve as mesmas complicações que o Phineas Gage teve. O que levanta muitos estudos até hoje. E aqui a gente vai falar, mostrar um pouquinho do cérebro. A área aqui, o córtex pré-frontal. Essa área é extremamente importante para a gente. Não só essa, para nós em específico, para vocês, né, porque eu não sou alfabetizador, sou professor de educação infantil, mas eu não sou alfabetizador. Nós temos algumas áreas que elas estão muito associadas a esse princípio. O córtex pré-frontal, essa área pré-motora, o córtex motor mesmo, o córtex visual, aqui atrás, que está no lóbulo occipital, e aqui, nessas áreas, mais ou menos, está aqui a área de Broca e a área de Wernicke, são as áreas também que estão envolvidas. Nós temos aqui em estudos, e principalmente na alça fonológica, ela está relacionada, algumas unidades motoras dividiam o cérebro, então não tem mais isso. Há áreas interligadas, por conta dos axônios, por conta de todas as células nervosas, dos lóbulos, de todo o córtex cerebral, que eles se interligam através dos estímulos. Então, recebe o estímulo na área visual, ele vai para a área do córtex frontal aqui, e aí, se é um estímulo que determina alguma ação motora, ele vai ativar a área motora, e se for algo auditivo ou que há necessidade de uma reprodução, ele vai ativar essas duas áreas aqui, a de Broca e a de Wernicke. Então, é importante que a gente observe que o cérebro ele não é uma área que trabalha especificamente, as outras são complementam, elas são interligadas, e todo esse movimento de ligação faz com que o cérebro funcione perfeitamente. E isso, numa criança que está num princípio de alfabetização, que não tem essa área do córtex pré-frontal bem desenvolvida, ou com os estímulos das funções executivas bem desenvolvidos, vai apresentar falha em alguma das áreas, seja de comportamento, seja de controle inibitório, atenção sustentada. Hoje eu acredito que a maior defasagem que vocês encontram na educação é a atenção na alfabetização é a atenção sustentada dos alunos. E a gente fala, esse aluno tem TDAH, ele não para quieto. Porque precisa, para escrever, é necessário uma atenção sustentada. E isso envolve muitas áreas do cérebro, e envolve também
um domínio corporal. E aí vai lá na flexibilidade cognitiva e no controle inibitório. A flexibilidade cognitiva ela vai influenciar em definir quais são os estímulos que vai ser aceitos ou não, ou também em relação às posições, às tomadas de decisão que vão ser objetivadas naquele momento. E o controle inibitório ele vai, de fato, definir qual tipo de atenção vai ser colocada ali e evitar que outros estímulos distratores influenciem naquele momento. Então, a gente vê muito na educação infantil que a criança está ali, ó, dá 2 minutos, ela está de costas, ela está fazendo outra coisa. E isso tem visto com os professores que são alfabetizadores da rede com que eu converso, a gente tem visto isso também chegando no fundamental. As crianças, principalmente pós-pandemia, né, porque houve um acesso muito grande de tela e tudo mais, houve um atraso no desenvolvimento das funções executivas. Só que não é só por causa disso. Saiu um estudo semana retrasada e a defasagem nesses campos, eles antecedem a pandemia. E a gente já vem encontrando defasagens nessas áreas de 2013 em diante. Então, 2020 só acentuou o que a gente tem vivenciado nas defasagens das funções executivas. Mas voltando ao Gage, o que destacou nisso, isso tudo, não foi somente o comportamento em si, mas observar o porquê somente aquela área atentou contra o comportamento. E eles começaram a estudar o cérebro e observar que as diversas áreas, principalmente com as imagens, né, as neuroimagens, que determinada situação atingia e ativava áreas do cérebro que requisitavam alguma ação. Escrever atingia uma área, falar atingia outra, tomada de decisão, planejamento, uma outra que é sustentar a atenção, e também tem uma que agora me fugiu o nome, mas é o fato de você... Sistema de recompensa, lembrei. O sistema de recompensa tardia. Muitos que apresentam algumas defasagens nas funções executivas, em especial a gente olha as crianças com TDAH, que eles não conseguem manter o sistema de recompensa tardia. Então, qual que é o teste? Vocês já devem ter visto isso, porque aparece direto no Instagram e aparece isso, a gente já viu isso em vários locais. Também saiu uma trend com os pais, coloca lá um doce para a criança e fala, ó, eu vou sair, se você aguardar 10 minutos, você ganha 2 doces. Esse é um sistema de recompensa tardia, que envolve diversas áreas do cérebro, inclusive a atenção sustentada, o controle inibitório, a memória operacional, porque uma das regras é, se eu não comer, eu vou ganhar outro. E aí, quando a criança come, ela não ganha outro. Quando a criança não come, ela ganha um. Então, esse é um sistema que até nós temos alguma dificuldade de ter bem desenvolvido. E aqui a gente pode falar com relação a ganhos. Muitos aplicam um valor a curto prazo, querendo dinheiro muito rápido, e acabam perdendo, se frustrando. Já quando tem uma aplicação aí a longo prazo, em um local que salvaguarda, que vai demorar, como se fosse uma poupança, é um sistema de recompensa tardia. A gente não precisa ter aquela ânsia. É um exemplo bem chulo, mas dá para a gente correlacionar com a vida adulta. Até aí, tudo bem, gente? Eu vi que o pessoal colocou a carinha de interrogação. Alguém gostaria de falar, perguntar alguma coisa? Tá tudo bem? Então, beleza. Bora lá. Bom, mas o que é o córtex pré-frontal? Como eu falei, é a área que vai distinguir a gente dos demais animais. É ela quem faz com que os seres humanos sejam seres humanos mesmo, embora da mesma família aí dos símios.
Então, o que aqui o Rodrigues vai falar? Essa área do cérebro, essa região do cérebro, está envolvida no planejamento de comportamentos cognitivos complexos, na expressão da personalidade, na tomada de decisões e na moderação do comportamento social. E mais, ela vai regular a cognição propriamente dita. Vai regular todo o sistema de inteligência. Tudo que envolve inteligência emocional e tudo mais está na área do córtex pré-frontal. Claro, em áreas diferentes, como eu falei. A inteligência emocional vai estar mais voltada na área orbitofrontal. Já as questões menos emocionais, elas estão mais na área ventrolateral, ou ventromedial, na realidade, e dorsolateral. São áreas do cérebro bem chatas de ver, por isso que eu não vou ficar tanto nisso, tá, gente? Então, olha só a complexidade que o cérebro traz. E, às vezes, a gente vê a cobrança externa vindo como se o aluno fosse um ser mecânico, né? Há cobranças muito grandes, eu não falo só de direção, eu falo do sistema em si, de toda a estrutura federal, estadual, municipal, cobrando algumas demandas sem que observe quais são os tempos de aprendizagem desses alunos, porque o tempo de maturação é diferente. É necessário levar isso em consideração. E talvez ali, e tem estudos, tem um estudioso que falou, agora eu não lembro o nome, que o segundo ano do ensino médio, do ensino fundamental, ainda é um período um pouco preocupante para uma alfabetização bem feita. E a Bruna aí, que está estudando há mais tempo isso, não sei se chegou a essa conclusão, olhando os macros em si. De toda forma, a gente tem que olhar o aluno como ele é, e não somente como um número que vai lá representar uma nota em determinada prova externa. Que não acho justo e não acho nem que avalie de fato a aprendizagem dos alunos em si. E aqui eu vou mostrar para vocês, antes de mais nada, onde estão as áreas. Rostral aqui não é uma área do cérebro, tá, gente? Rostral é referente à frente. É rostral caudal. Então, são as definições que a gente tem na neuroanatomia, tá? É a área mais para frente do cérebro aqui mesmo. Tá? Não é uma área específica do córtex pré-frontal. É só uma definição. Olhando o cérebro aqui de cima, a órbita frontal está mais ou menos nessa área. Depois nós temos a dorsomedial. E a ventro lateral está mais ou menos nessa área aqui. Seria cortar para a gente ver ele de cima, né? Mas eu não achei nenhuma imagem que a gente conseguisse ver melhor. E quais são as definições que eles têm? O dorso frontal, ele está aqui na parte frontal do córtex, na parte superior, ele é responsável pelo gerenciamento geral de processos cognitivos, planejamento, flexibilidade cognitiva e memória de trabalho. Área especializada na resolução de problemas e em como direcionar e manter a atenção de uma tarefa. Somente essa área, né? Ela envolve todas essas gamas que são necessárias para a função que esse projeto se dedica, que é o processo de alfabetização da educação integral, da perspectiva da educação integral. Aí o órbito frontal, esse circuito está envolvido no planejamento das emoções, supressão de comportamentos socialmente indesejáveis, manutenção da atenção. Esse livro também é bom, viu, gente, do Machado. É Neuroanatomia Funcional. Quem tiver interesse, tem disponível no PDF, que eu sou contra pagar livro também. O córtex pré-frontal ventromedial. Ele desempenha as funções sociais e afetivas, sendo fundamental na competência moral que vai além dos interesses próprios. Olha só uma área que me interessa aqui. Eu nem tinha me tocado na hora que eu estava escrevendo isso. E considera o bem-estar dos outros, ou seja, o lado da empatia, de se pôr na perspectiva do outro. E a Gia vai falar isso, né, da descentração, de olhar a partir da perspectiva do outro para que a gente não seja injusto, né, e trabalhe a cooperação. O córtex pré-frontal ventromedial tem conexões recíprocas
com áreas cerebrais de processamento emocional e memória, amígdala e hipocampo, respectivamente, com as áreas de processamento sensorial. Também a parte do que a gente percebe, de toque e tudo mais, tá? Então, essas 3 áreas que envolvem o córtex pré-frontal, eles coordenam praticamente tudo que a gente vai sentir, agir, perceber, coordenar e planejar, no geral. E aqui eu faço um adendo. Quando a gente vai falar de funções executivas, embora eu vá estar falando de um em específico, como a que eu uso, eu vou trazer alguns modelos, não há consenso na literatura até hoje, tá? Não existe consenso sobre quais modelos são os apropriados, quais não são. Tirando o de Luria, né, que foi o primeiro, os demais que se foram desenvolvidos ali para frente, não há consenso. Tanto que houve uma revisão, eu acho que até coloquei esse dado mais para frente, mas eu já vou trazer aqui, depois a gente retoma. Houve uma revisão de 107 trabalhos empíricos de funções executivas, e dentre esses 107, foram encontrados 39 componentes executivos, ou definidos como funções executivas. 39. Dado a vasta complexidade que o cérebro é até hoje. A gente não conhece nada do cérebro ainda, nada. A gente sabe da área branca, que é formada pelos axônios, por todos os nervos, toda a estrutura neural, né? A gente tem o córtex, que é a área cinzenta e tudo mais, mas a gente ainda está vagando, está patinando em compreender a dimensão que é o cérebro humano em si. Mas aí, fala-se, estudou o cérebro e tudo mais, um dos caras que destacou com relação às funções executivas foi esse cara aqui. Para quem conhece Luria, quem conhece Vygotsky vai conhecer Luria. Tá lá, eles têm livros juntos e tudo mais. Ele foi considerado aí o pai da neuropsicologia moderna, e ele foi, assim, se vocês pegarem esse livro, ele traz lá possíveis lesões cerebrais, o que pode causar, está bem descrito, sabe? Muito bem descrito mesmo, para a época que esse livro foi escrito. E ainda assim, sem tamanha tecnologia. Se hoje a gente tem, com todos a neuroimagem, com todos a tomografia, todas essas estruturas, a gente ainda patina, quem dirá nessa época que eles tinham que fazer estudos com cérebros de pessoas ali que acabavam morrendo, de animais e tudo mais, para ver se encontravam alguma coisa que pudessem contribuir para a ciência. E ele foi um dos caras que conseguiu fazer isso. Como? Ele desenvolveu o primeiro modelo de unidades funcionais. Eu vou estar trazendo mais para frente, mas foi ele quem trouxe isso. Eu estudo Piaget, tá, gente? Mas é inegável que o cara que é um vigotskiano trouxe contribuições fantásticas. Se a gente for pensar hoje, Vygotsky, ele seria considerado um cognitivista, dada todos os estudos que ele trouxe e aqueles que estiveram ao seu lado ali, estudando com ele. E o Luria não foi diferente. Minha garrafinha pequenininha tem 2,5 litros de água, para não secar a garganta. Também é um livro que vocês encontram em PDF na internet, tá? Eu acho que de todos aqui, somente 2 que não tem PDF na internet. Mas o que são agora, de fato, as funções executivas? A gente falou um pouco ali da estrutura do cérebro e tudo mais, mas o que são as funções executivas? Alguém poderia, antes de ler, alguém poderia falar o que acha que são as funções executivas? Pode abrir aí, gente. Não tem erro, não tem acerto. Como eu falei, se nem a literatura está ainda em consenso, quem dirá a gente? Aqui é só um estudo, uma pequena porcentagem de tudo que foi produzido. Bom, um de cada vez, tá? Muita gente. Mas, enfim, vamos lá.
As funções executivas, o que elas são? Não, Du, deixa elas responder. Não, volta aí, slide. Volta, rapidão. Volta. Podem tentar responder, gente. Vamos lá. Deixa a vergonha de lado, né? Regaça as mangas, não tenham medo. E aí? Pensou em função executiva? O que vem na cabeça de vocês? E é como o Du falou, um de cada vez. Não precisa ter pressa, não. Precisa um tumultuar, falar em cima do outro. A A Chile colocou alguma coisa aí. Ela falou que ela acha que tem a ver com o planejamento e número de trabalho. Sim, são alguns componentes em si. Mas o que são, no geral? O que as funções executivas podem contribuir? O que elas são, na verdade, né? Vamos lá. Primeiro, gente, não precisa se ter vergonha de não saber. A Mel, que é minha orientadora, junto com a Paty, que vocês conhecem, ela fez o pós-doc dela exatamente nisso, funções executivas. Eu auxiliei ela na coleta de dados. Embora a gente esperasse muito mais dados, foram coletados somente 37 respostas de professores. Dos 37, nenhum sabia especificamente o que são as funções executivas. Por quê? Porque isso não é abordado na nossa formação inicial, tampouco na continuada. Talvez quem tenha trabalhado com AE, quem seja professor de AE, vá conhecer um pouco mais, porque está mais ligado a essa ideia, embora é uma falsa ideia, porque também está muito ligada à alfabetização, como eu falei lá no começo. Mas não precisa se preocupar. Não saber não quer dizer que não possam, a partir de hoje, procurar se interessar. Então, não é novidade que isso não seja muito bem abordado para a gente, tá? Eu fui conhecer depois de muitos anos, porque a própria Mel veio falar assim, ó, você vai fazer seu doutorado nisso, tá bom? Eu falei, tá bom, vou estudar. E eu estava na metade do meu mestrado, quando eu comecei a pesquisar sobre isso. Ou seja, também não é tanto tempo, né? Porque eu estou no segundo ano do doutorado, faz um ano que eu terminei o mestrado. Então, tem 3, 4 anos no máximo que eu estou estudando sobre isso. Mas vamos lá. Como eu falei, a literatura não vai entrar em consenso. Mas, no geral, aqui eu trouxe os dados que eu acabei de falar, olha só. Cortando, pulando os slides. Tem que seguir certinho para não acabar antes. As funções executivas, elas são um construto de habilidades mentais que auxiliam no nosso comportamento, na nossa cognição e na nossa autonomia. E eu falo em autonomia mesmo, autonomia moral propriamente dita, não só autonomia motora, embora também esteja ali, de certa forma, envolvida com autonomia motora. Tá? Se vocês ouvirem latir, é minha cachorra. Minha esposa acabou de chegar do serviço, então, se vocês ouvirem a cachorrinha, é ela. Tá? Então, eu vou ler aqui para vocês, esse núcleo, o Comitê Científico, o Núcleo Ciência pela Infância, é da Fundação, tem no Instagram, para quem quiser conhecer, e eles trabalham muito com a primeira infância. Também está disponível gratuitamente no site deles essas pesquisas, inclusive outras referentes à alfabetização, tá? É interessante para quem quiser compreender dentro da educação infantil. Eu vou ler para vocês o que fala aqui na concepção deles. As funções executivas constituem um conjunto de habilidades que possibilitam uma reflexão atenta, isto é, deliberada e intencionada a alcançar um objetivo. O bom funcionamento executivo permite ao indivíduo refletir antes de agir, trabalhar diferentes ideias mentalmente, solucionar desafios inesperados, pensar sobre diferentes ângulos, reconsiderar opiniões e evitar distrações. Assim, essas habilidades são fundamentais para tomar decisões, viver e pensar com autonomia. Aqui a gente pode destacar um outro detalhezinho.
Funcionamento, permite trabalhar com diferentes ideias mentalmente. Quando a gente vai falar de alfabetização, envolve diferentes estímulos, visual, fonético e motor. É necessário que a criança ela consiga fazer uma leitura, e às vezes está até em outro tipo de letra, não está em letra bastão, está em letra cursiva e tudo mais, ela precisa decodificar, ou seja, isso vai entrar na mente dela, vai buscar lá na memória de trabalho algo que seja correspondente a isso. Enquanto isso, o controle inibitório vai estar evitando com que outras situações, um amiguinho gritando, um som, ou uma outra leitura, ou o celular, alguma coisa, venha influenciar negativamente e fazer com que ele perca essa ação mental naquele momento, enquanto a flexibilidade cognitiva vai estar fazendo com que ele pense de diversas formas de como transcrever aquilo ou oralizar aquilo que ele leu ou que ele precisa escrever. Então, são coisas que estão envolvidas dentro das próprias funções executivas que eram necessárias para a gente na nossa graduação. Para que a gente compreenda e olhe o aluno, não às vezes como um ser que também virou moda, né? A gente fica patologizando as crianças, né? Ela tem um certo déficit, não. Ela é TEA, TDAH, ela é TOD, isso aqui outras vezes nem é. Às vezes ela precisa de estímulos para que ela consiga desenvolver essas habilidades que são no desenvolver do cérebro. E a título de explicação, eu vou estar trazendo a Adele Diamond. Alguém já ouviu falar da Adele Diamond? Ela, a partir do modelo Milwaukee, ela desenvolveu um modelo dela. E também os modelos, boa parte das pesquisas dela estão voltadas para a primeira infância e fundamental. Então, se vocês procurarem a Adele Diamond, vai ter muita coisa que trabalha fundamental. Aqui tem bastante gente que trabalha com fundamental, né? Que eu sei. Trabalha com ensino fundamental 1 e 2. E ela tem uns estudos muito interessantes para isso. Controle inibitório, flexibilidade cognitiva, que ela vai falar que tem inibição, né? Não flexibilidade controle inibitório. Atenção, enfim, todas essas habilidades que o construto de flexibilidade funções executivas desenvolve. E aí, nesse modelo, ela vai colocar o seguinte, olha só, a inibição ou controle inibitório, a memória de trabalho ou operacional, a gente vai encontrar diversos, se a gente for pegar o livro da Guerra e do Conceito, ele vai usar memória operacional. Só que tem um termo lá, que é neurociência para a educação, que é um termo muito errado que eles colocam. E aqui eu já vou fazer esse adendo antes de a gente avançar. Lá, eles colocam, inclusive, uma figurinha de um processador central que define as outras atividades, como se tivesse alguém lá. Lembra no Divertidamente, que tem lá o painel central, que só tem as emoções? No caso, seria uma única pessoa que determina tudo. E a gente hoje sabe que não é assim. As áreas, elas se conversam, elas são ativadas ao mesmo tempo para que haja as coisas. Não é uma pessoa, uma área que vai definir o que as outras vão fazer. Tanto que a visão ela vai atingir primeiro o occipital, não o córtex pré-frontal. E é depois que vai vir para cá, para a decodificação, a partir da decodificação da imagem, para que a gente correlacione com alguma lembrança, memória, ou algum conhecimento que a gente vai estar fazendo naquele momento. Tá? Então, nesse livro tem esse erro, é um erro um pouco dado ao período de estudo também, que é um erro que hoje a gente não pode mais levar em conta. Tá? Livro Neurociência e Educação, do Conceito e da Guerra. E aqui, a inibição. O que ela vai trazer que é a inibição? A inibição é a capacidade de controlar emoções, cognição, comportamento e atenção, frear elementos distratores do ambiente. E inclui, dentro da inibição, inclui dois tipos de controle. Dois tipos de inibição, que é o controle de interferência, que ainda é dividido por dois, tem suas divisões, e a inibição de resposta de controle. O controle de interferência ele vai falar que da atenção, a capacidade de controlar o foco atencional,
que a gente vê uma defasagem muito grande em TEA, em TDAH também, mais em TDAH a gente vê isso, e a inibição cognitiva. Principalmente aquele quando a gente brinca de pensamentos intrusivos, né? Que a gente fala, os meus pensamentos intrusivos, aí a gente dispersa. É essa inibição cognitiva que faz com que a gente não se disperse nos nossos próprios pensamentos durante uma ação. E a gente direcione o foco atencional até concluir. Isso impacta negativamente no nosso planejamento. Se a gente não consegue manter essa inibição cognitiva bem focada, bem desenvolvida. Porque, bom, já perceberam que às vezes a gente está fazendo alguma coisa e a gente pega e fala assim, nossa, o que eu estava fazendo mesmo? É dessa inibição cognitiva que a gente está falando. Porque a gente está tão atribulado com as coisas do dia a dia, com diferentes estímulos, vai lá, tem que fazer, vou colocar mulher, que é a maioria aqui. Aliás, só eu, sou minoria, sou o único aqui, não. Tem que fazer comida, cuidar de criança, tem que dar aula, tem que limpar a casa, tem que passar a roupa, tem que cuidar de animal e tudo mais. E aí você tem um objetivo, que é sentar e ler um capítulo de um livro determinado. Só que tantas influências estão em cima que aí você está lendo o livro e fala assim, aí a cabeça está ali, nossa, eu vou atrasar para fazer comida. E aí você não consegue manter o foco. E aí você retoma 2, 3, 10, 20 vezes o mesmo parágrafo para entender. Isso, nós adultos. Imagina a criança que tem o seu controle inibitório pouco desenvolvido ainda, e a flexibilidade cognitiva menos ainda, porque só vai se desenvolver lá no final da adolescência, e o córtex pré-frontal com a maturação completa somente com 24, 25 anos. Vai chegar lá, qualquer barulhinho, vai estar assim, parecendo um ratinho de laboratório, olhando para todo mundo lado. Não vai conseguir se concentrar. Por isso que é importante que o ambiente para a alfabetização ele tenha poucos estímulos visuais para a criança. Uma parede cheia de coisa atrapalha a atenção da criança. Muito estímulo visual, muito cartaz, muito colorido, mobile, berçário e tudo mais, atrapalha o desenvolvimento da atenção sustentada das crianças. Tá? Isso vocês podem procurar, não sou eu que estou falando, é a própria literatura. E isso é consenso, tá? Da literatura, não é as funções executivas, isso é consenso da literatura. Muitos estímulos visuais, pouca atenção sustentada num objetivo específico. Porque ela acaba se dividindo com a quantidade de estímulos que existem na sala. O que é uma briga hoje com a professora que divide sala comigo. Porque ela quer empiriquitar a sala toda e eu quero tirar, ainda mais que eu tenho 2 TEA na sala. E aí eles veem coisas diferentes, eles querem mexer e tudo mais, e eles acabam não se concentrando, conseguindo executar dentro da possibilidade, né, da execução da atividade que eles conseguem, manter o foco atencional. Isso acaba sendo deficitário, tá? E o segundo aqui é a inibição da resposta ao autocontrole. Que aqui TDAH é muito TOD mais ainda. Não conseguem controlar comportamentos, emoções. A Tourette também tem defasagem nessa área. Ou se agride, ou xinga, ofende, ou grita, ou não para quieto, não consegue controlar esses impulsos. Sejam eles emocionais, sejam eles físicos. Pode falar, Bruno. Eu estou acompanhando um perfil no Instagram de um menino de 13 anos, né, que tem a síndrome de Tourette. E ele é Tourette, né, que fala. E ele fala palavrões, assim. E muitos acham que é graça, e não é. É realmente, né, faz parte dessa patologia, né? E tem um filme também que eu amo, assisti há mais de 10 anos atrás, que chama O Melhor Aluno da Classe. Não sei se vocês conhecem. Tem no YouTube, de graça, assim. E também é sobre um menino que também tem essa síndrome, e o pai não aceita e tudo mais. E é muito bacana. Pra gente, assim, compreender, né? E tal. Mas estão associadas, então, relacionadas a essa questão da função executiva do... Sim, estão relacionados a essas áreas.
muito provavelmente tem alguma lesão, ou, que nem o TDAH, não é especificamente no córtex pré-frontal, é uma defasagem que eles têm na barra de mielina também, que é a quantidade de impulsos de sinapse que vai acontecendo de forma descontrolada, por isso que ele não consegue manter-se com a atenção, e isso influencia diretamente também na função executiva. Mas o TDAH em específico é nessa área, na barra de mielina, quando ela é desmielinizada. Olha que palavra chata. Já o Tourette, ele também é um transtorno neurológico, né? Tem um perfil famoso, que é o de Leira. Quem conhece aí, ele já utilizaram aí. Ele ganhou fama e ganha dinheiro exatamente utilizando o Tourette com isso. Ele está lá no Danilo Gentili, chama Roda Solta. E aí, do nada, ele solta uns palavrões e tudo mais, e chama o pessoal para ser entrevistado por ele, sem contar que ele tem essa doença, né, esse transtorno. E aí, vira e mexe, ele solta uns palavrões, o pessoal fica bravo, aí tem que intervir, sabe? Umas coisas. Tá dando dinheiro para ele, né? Até então ele só apanhava na rua por conta disso. Mas, enfim. Tudo que envolve o cérebro, quando a gente tem alguma lesão, algum transtorno, enfim, algum transtorno de desenvolvimento global de desenvolvimento, impactam nas funções executivas, porque elas estão relacionadas ao nosso comportamento, cognição e ação no dia a dia, na nossa autonomia enquanto ser humano. Então, que nem o TEA a gente não tem consenso de como ele se desenvolve. Embora, e aqui, com dor no coração, vou falar uma coisa que eu tive a capacidade de assistir. Nos Estados Unidos, o secretário de saúde lá, a gente sabe como está o Trump da vida, ele coloca o TEA na mesma categoria de sarampo e demais doenças transmissíveis. Que aí, para eles lá, na cabeça desses americanos aí, que soltaram uma toxina que causou esse boom de TEA, como se isso fosse algo assim, encostei, eu peguei. E o pior é que tem muito brasileiro, muito professor vendo isso e se questionando, mas o TEA pega, então eu vou pegar. Como a gente não... Como evitar o contágio? Quando a gente não tem em nenhum momento da ciência falando de casos específicos de como essa doença surge. Se são fatores ecológicos, ambientais, genéticos, se são fatores de uso de droga, tabagismo e tudo mais. Não há consenso ainda nisso. A gente tem casos de familiares extremamente saudáveis, aí, de mais gerações de pessoas saudáveis, que a criança nasceu TEA. E a gente tem casos de familiares que foram dependentes químicos e tudo mais, e a criança nasceu saudável, nasceu típica. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com onde a gente vai buscar informação também. Tá no YouTube isso e tá assim. É absurdo a gente parar e ouvir. E eu assisti porque foi a professora da sala que me mandou, falando, olha que interessante. Não tem nada de interessante essa pseudociência aqui. Infelizmente. Mas, voltando para o nosso tema. Todos os transtornos, eles influenciam negativamente também nas funções executivas. E isso ao longo do tempo. Também, porque se a gente, típico, demora um período para o desenvolvimento das funções executivas de forma saudável, imagina as crianças que têm esses transtornos, ou as síndromes em si. Elas vão demandar mais tempo. E aí a gente olha para a BNCC. A BNCC, em específico, até a página 36, que fala da educação infantil, embora seja menos, né? Ela vai usar um conceito desenvolvimentista, que é, até a faixa etária, a criança tem que desenvolver tal habilidade, tal competência. Isso, inclusive na própria BNCC, só cita 2 vezes a educação especial. Para vocês observarem um documento de quase 700 páginas que não se atentou aos ritmos e tempos de aprendizagem dos seres humanos. E aí a gente vai lá, depois no PNE, estipula uma idade específica para que a criança seja plenamente desenvolvida.
Isso foge até a concepção do desenvolvimento integral. Está lá no artigo 29 da LDB. Então, são algumas críticas que a gente precisa também pensar e ir remodelando aí na nossa cabeça, que embora a gente tenha que seguir, elas agridem e atacam diretamente o direito da criança em se desenvolver plenamente e integralmente. Não sei se alguém é a favor da BNCC. Se for, paciência. Não quero ofender ninguém, mas é uma constatação que a gente olha, se vocês pegarem os livros do Galahuri, que é o desenvolvimento motor ao longo dos seres humanos, ele vai trazer exatamente isso que está falando a BNCC. Até 6 meses, a criança tem que estar com um movimento de impulso de tronco para cima. Com até 1 ano, ela tem que fazer o domínio do tronco, até 9 meses, dominar o tronco, ficar ereto e sentar nas próprias pernas. Ao longo disso, engatinhar e manter o tronco ereto. Tudo isso é desenvolvimentista. Ele fala que se até 3 meses a criança não atingir tal coisa, buscar já um especialista, porque a criança tem transtorno. Está lá no livro Galahuri, que é uma referência legal para conhecer principalmente os testes que se fazem com as crianças na educação infantil em berçário, tá? Esse aqui, lá. Memória de trabalho. Ou operacional. Voltando, tá, gente? É a capacidade de sustentar informações e trabalhar mentalmente com elas. E aqui difere da memória de curto e longo prazo, tá? Porque essa memória é memória de curtíssimo tempo mesmo. Embora os novos estudos estejam já voltados a falar o seguinte: a partir do momento que você, e aí eu vou usar o conceito piagetiano, você assimila aquela informação, acomoda ela de uma forma compreensível a você, que você consiga fazê-la de forma reversível. Ela entra no conceito de memória de longo prazo. E aí, a hora que a gente vai precisar novamente dessa informação, ela entra como memória operacional, porque a gente resgata aquele aprendizado que foi estruturado na nossa cognição. Deu para entender mais ou menos esse processo? Sim, não, gente? Tá fazendo sentido? Aê! Ufa! Então, mas utilizando o conceito, ela é uma memória de curtíssimo prazo, que a gente utiliza para trabalhar mentalmente nela. Ou seja, vamos lá, uma conta. A gente olha a conta, aquela conta, a primeira vez a gente vai lidar com ela. Tem uma estrutura lá. Tem que colocar os números em cima, embaixo, sinalzinho de mais, corta para a gente fazer uma soma, exemplo. Aquele primeiro momento que você observa é uma informação visual e se você não retomar ela, ela vai se perder. Por isso que os novos estudos falam que entra nesse processo de memória de longo prazo, porque ela acaba se estruturando como um aprendizado. Mas aí, voltando, ela também é dividida em duas, a memória verbal e visoespacial. Olha só, eu deixei um destaque aqui. Ambas estão diretamente envolvidas com o processo de alfabetização. A visual e a verbal e a visoespacial. A verbal é a capacidade de processamento de informações apresentadas através da linguagem, seja escrita ou falada. E aí é a capacidade de decodificação, de compreensão de significados, de fazer antônimos, sinônimos, toda essa estrutura que está envolvida na verbal é parte da alfabetização. A visoespacial, capacidade de manter e manipular informações sobre objetos e suas relações espaciais, incluindo a forma, cor, localização e movimento. Também tem a ver, de forma mais indireta, mas tem a ver. Se a gente vai falar para a criança, ó, observa um objeto que está na estante e descreva. Eu preciso compreender qual a distância, focar minha atenção, observar quais são os detalhes, fazer essa distinção entre um e outro objeto que está próximo, traduzir de forma verbal ali a escrita ou falado. Por isso que a gente também faz as brincadeiras de mudar objetos de lugares para trabalhar essa percepção das crianças. Pelo menos eu faço muito na educação infantil, tá? Eu mudo objeto de lugar, troco as crianças de lugar, falo para as crianças saírem, mudo tudo, para eles descobrirem que eu mudei na sala,
porque eu trabalho essa visão espacial também, e eles vão falando a parte verbal, porque eles vão me falando onde mudou. Ela falou, onde mudou? Então, arruma onde estava, vamos ver se vocês lembram, para a gente fazer esse trabalho. Eu trabalho muito essa parte das funções executivas e cooperação na educação infantil. Para quem vê lá, eu acho que só a Bruna vê daqui, na verdade, as coisas que eu posto lá. E por fim, desse modelo... Ô, Du, Oi? desculpa. O Du é especialista, gente, em vivenciar com as crianças jogos cooperativos, viu? Se vocês quiserem sugestões, todos os dias ele posta coisa de jogos cooperativos com os piquinhos dele da educação infantil, aqueles cotoquinhos, um ajudando o outro lá nos desafios que ele coloca para eles. A gente sabe, a minha pesquisa de mestrado ela está voltada para os jogos cooperativos, né? Então, eu sempre trabalhei e eu continuo trabalhando hoje. Mas a gente sabe que a cooperação para as crianças, e a minha turma estão completando 4 anos agora. São pequenininhos mesmo. São 10 alunos bem pequenininhos. E esse princípio de cooperação vai trabalhar uma coisa que eu só vou ver isso lá na frente, se todos os demais professores trabalharem na mesma perspectiva. E a gente sabe que não vai acontecer isso, infelizmente. Porque nem todo professor, tem professor na escola que gosta de competição, tem professor que gosta de trabalhar de forma individual, isolada e tudo mais. Só que eu vejo isso, as crianças automaticamente, elas... Aconteceu essa semana, o menino caiu, a menina correu, ela falou assim, você se machucou, Miguel? Já ficou mais para eles a ideia de que um precisa do outro para se divertir, para brincar junto. Então, não abro mão das funções executivas, da cooperação, nem dá um pouco do tio, tá? Mas, voltando aqui, flexibilidade cognitiva. Essa é o que a gente pode ouvir em geral, que é sair fora da caixinha. Pensar fora da caixinha. Essa é a definição mais clara da função da flexibilidade cognitiva. Por quê? Porque a flexibilidade cognitiva ela vai nos auxiliar a pensar numa mesma situação, problema, sob diferentes formas, diversos aspectos, e buscar a solução mais adequada para nós naquele momento. E é claro, se a gente não tem ali também o controle inibitório bem desenvolvido, qual que é a primeira ação que a gente vai ter no ímpeto? Uma ação violenta, um rompante de raiva. Porque a gente não consegue ali pensar de formas distintas. E aí a competência moral vai falar muito isso. Que a gente precisa olhar para a situação e resolver de forma não violenta, de forma dialogada, buscando uma convivência, uma cidadania, uma convivência democrática. Só que isso implica diretamente também em como o desenvolvimento do cérebro dessa pessoa foi moldado. E isso influencia também as vivências sociais, tá? Não é somente a maturação do cérebro. A maturação do cérebro se dá exatamente pelas experiências e situações ambientais e sociais que ela vivencia. Por isso a gente tem hoje pessoas extremamente inteligentes, mas com pouca capacidade de resolver problemas, de viver em sociedade. São extremamente competentes na área que elas fazem, mas elas não conseguem viver com o divergente. Acabam conflitando, brigando, não conseguem pensar para além daquilo que moldou a estrutura do cérebro dela, a personalidade dela ali. E aí o Piaget vai falar isso lá no livro sobre pedagogia, em organização de trabalhos coletivos, que a cooperação vai fazer com que a personalidade seja construída. Isso envolve as vivências sociais que estão diretamente vinculadas à cognição nossa. Eu faço bastante esses links, tá, gente? Eu sei que não está tão focado nisso, mas eu gosto porque a gente, senão fica só na neurociência e neuroanatomia, às vezes fica um pouco maçante, tá? E aqui eu vou trazer agora, já está encerrando essa parte, para a gente depois conversar, tá? Já estou na 20 de 25. Alguns modelos. Como eu falei, não há consenso das funções executivas um modelo específico. E aqui esse é o do Luria. O Luria ele foi o primeiro cara a construir um modelo
E é esse aqui. Esse é o modelo de unidades funcionais do glúteo. Aqui está as áreas mais basais, né, embaixo do cérebro, que envolve cerebelo, mesencéfalo, diencéfalo, as áreas reticulares e tudo mais do cérebro, e algumas partes aqui do córtex medial. Aí o bloco 2 envolve toda essa área aqui grande abaixo do cerebelo, acima do cerebelo, né? Toda essa área envolve os lóbulos parietais, occipitais, parte dos laterais, dos parietais também. E tem o bloco frontal, que ele é formado pelo lóbulo frontal e pelo córtex pré-frontal. Tá? Aí a gente vai entender mais ou menos o que eles falam. A unidade 1 aqui. Unidade 1. Ela inclui o tronco encefálico, como eu falei, as áreas basais, e é responsável pela vigília, atenção e consciência. E também algumas partes pelo equilíbrio, tá? Quando a gente tem uma lesão no bulbo cerebral, a parte inferior aqui do occipital, ela afeta o nosso equilíbrio. Quem tem meningite percebe isso, na hora que vai baixar, sente aí uma ação na meninge, né? E o desequilíbrio em si, que faz parte do tronco encefálico ali. Então, a vigília, que é nosso estado de alerta, é aquela situação de eminente perigo, a gente entra em duas situações, fuga ou luta. Né? A gente entra nessas duas concepções de estado de vigília. Se é uma situação de perigo, a gente pensa rapidamente, que aí entra já no terceiro bloco, né, que é a da ação do córtex. Mas é o estado de vigília, que é essa atenção e estarmos conscientes para tudo que envolve ali as nossas ações. A unidade 2 é formada pelas áreas corticais dos lóbulos occipitais, temporais e parentais. Eu mostrei lá. Parental, occipital, que está envolvido ali. E o temporal, né? Da temporal, aqui. Responsável pela recepção, armazenamento e processamento de informação. Ou seja, para o Lúria, essa área era responsável, a parte do tronco encefálico, para atenção. A área, a segunda unidade, ela só armazenava informação e processava, e aí ela distribuía para o terceiro, que é formado pelo córtex frontal, que é o planejamento das ações, ou seja, ele comandava as demais ações. Então, eram áreas distintas de ação no cérebro para que houvesse o planejamento e tomada de decisão em relação ao comportamento. A área de... Esse daqui também é interessante porque foi voltado somente para a atenção controlada, esse modelo quando construíram. Ele é voltado para um tipo específico de atenção, é a atenção executiva. Ou seja, nessa concepção, a atenção executiva é o que determina todas as atitudes e as ações comportamentais, cognitivas do ser humano ali. Então, ele vai colocar assim, o sistema de alerta, que ele é relacionado ao sistema de vigília e prontidão cognitiva, mas ele não define áreas, tá? Nesse modelo ele não vai definir áreas do cérebro que estejam vinculadas a algum desses sistemas. Fala-se somente do sistema de atenção. Aqui a gente compreende que é o cérebro por inteiro, em especial as áreas reticulares e a atenção do córtex pré-frontal. Há sistema de orientação, relacionado ao direcionamento da atenção e à localização específica no espaço ou característica específica de um determinado percepto. Aqui é aquele negócio que ele falou, ó, olhar, saber a distância, perceber, descrever algumas características, então é um sistema de orientação. Se eu preciso me direcionar, se é corporal, se é uma questão lateralizada, frontal, posterior, superior, inferior, enfim. Também está nesse sistema de localização, de orientação, colocado nesse modelo. Aí tem o sistema executivo mesmo, que ele é relacionado ao controle voluntário e modulação da atenção. É quando a gente consegue nos concentrar de forma voluntária, sem que algo nos chame a atenção e a gente direcione essa atenção involuntariamente para o distrator em si.
E aí a gente volta lá de novo ao livro. Com todos aquela amálgama de informações e distração, você conseguir sentar e compreender aquele capítulo, aquele parágrafo que você estava lendo, fazer ali um rascunho, fazer um fichamento. Isso é o sistema de atenção executiva, que é o direcionamento e modulação voluntária. Tá? E aí ele também define que a gente consegue selecionar, aí entra a atenção fracionada, né? E aí, porventura, quem tem filho fala assim, mãe, onde está minha calça? Você está lendo o livro. Você vai responder, está em tal gaveta. Você sabe, você conseguiu direcionar parte da atenção para aquela distração, para aquele estímulo diferente, porém você não perdeu o foco atencional daquele seu objetivo, que é a leitura. Você apenas parcialmente respondeu e voltou. Tá? Isso é importante saber, porque a gente tem muito disso, às vezes a gente nem consegue compreender, conseguir trabalhar diversas situações de atenção sem perder o foco também. Isso acontece, não é só perder o foco em si. Eu coloquei 2. Ah, entrei. A minha esposa... Vou fechar a câmera um minutinho, que ela tá com vergonha de aparecer, tá? Pode ir. Tchau, beijo. E agora ela tá indo para a faculdade também. E aqui, o modelo de funções quentes e frias. Esse é o último modelo que eu trouxe. Lembra no começo que eu falei lá do Antônio Damasio, que ele fala de todas as funções executivas que afetam positivo ou negativamente as nossas vísceras, nosso corpo e tudo mais? O Zelazo, ele vai estudar e vai aprofundar um pouco mais. E aqui a gente vai poder olhar um pouco mais para os adolescentes, nesse caso. As funções quentes, elas são aquelas que estão diretamente envolvidas com alguma situação emocional ou motivacional. Elas têm uma carga emocional muito grande. Um adolescente que briga com a namorada e ele tem a opção de ir embora e chorar ou agredir ela. Ou brigar, ou uma situação de traição, que o cara tem a opção de ir embora ou ser um imbecil e praticar o feminicídio. São questões que envolvem as funções executivas quentes. As frias são aquelas que não têm envolvimento emocional, que são aquelas mais racionais. Eu vou escolher hoje se eu vou tomar um vinho ou não, se eu vou comer ovo ou bife, se eu tenho que fazer uma conta, enfim, são mais ou menos nesse sentido, tá? O Zelazo, ele traz especificamente isso porque no córtex pré-frontal nos adolescentes, ele é pouco ativado. E ativa-se muito mais as áreas que são envolvidas com as emoções, as áreas límbicas, e simpáticas e parasimpáticas. Ou seja, um adolescente comete mais erros porque a ativação do córtex pré-frontal, que está envolvido com as funções executivas frias, tem menos ativação, tem menos ação, e acaba com que eles tomam atitudes e comportamentos disruptivos que são prejudiciais para eles. Isso na grande maioria. E, claro, nós observamos isso na própria literatura, que as mulheres são mais propensas a ter ações negativas em relação a si própria, a imagem, tudo mais, que estão envolvidas com as funções executivas quentes, na adolescência. A gente vê muita menina, principalmente com aquele transtorno, aquele fear of meeting out, que é o FOMO. Já ouviram falar? Aquela doença, aquela síndrome do pertencimento que aconteceu principalmente por conta do Instagram, de se ter os filtros, aquela imagem deusada, que a gente não consegue atingir de fato, porque tem tanto filtro ali, que a hora que a gente olha a Virgínia lá na CPI, e olha ela no Instagram, é outra pessoa. E os adolescentes que estão nesse processo de desenvolvimento e maturação do sistema do córtex pré-frontal e tudo mais, sentem-se afetados negativamente por isso.
porque eles querem ser iguais, eles querem estar envolvidos num grupo, eles querem estar envolvidos numa comunidade, seja ela uma comunidade. Aí entra também a questão do bullying, né? Que eu vou praticar o bullying com quem praticou comigo, porque eu quero estar naquele grupo que tem uma pessoa que eu idolatro. Infelizmente acontece isso também. Mas as meninas, elas acabam se vendo de uma forma negativa por não atingir aquele padrão esperado. Os meninos também são atingidos, tá? Mas em menor escala. Os meninos, eles têm comportamentos mais voltados a álcool, drogas e violência. As meninas, a depressão, a comportamentos disruptivos, né? A sexo sem preservativos e tudo mais, e também há pequenos grupos de bullying. Então, são esses grandes focos que os adolescentes acabam se envolvendo. E isso influencia também negativamente no processo de cognição dos adolescentes. Se a gente for pegar adolescentes do ensino médio, eles estão, assim, pouco envolvidos no processo de aprendizagem. Porque é tanto estímulo que tem, o cérebro não está bem direcionado, há pouco estímulo nas áreas que são necessárias para o controle atencional, muito interesse fora, e aí eu vou citar o Horace Becker, ele fala que a gente produziu tanta informação que é impossível que a gente assimile isso. E como a gente não assimila, ele é tão fluido, tão líquido, né? Fica mais interessante fora da escola, aquilo que está acontecendo ao redor, do que dentro da escola. E aí hoje a gente acaba perdendo também os adolescentes nesse processo de ensino-aprendizagem, que é complicado. E aqui eu vou encerrar, gente. Trouxe a bibliografia. Aqui somente esse do funções executivas e tratado de funções executivas, que não tem na internet, tá? Por enquanto. Eu ainda não escaneei. Mas tem. Então eu fico à disposição, gente. Seria 1h30, a gente acabou 1h20, para que a gente possa conversar, caso tenha alguma dúvida, alguma coisa que não tenha ficado claro. E aqui eu já vou falar para vocês que próximo encontro, que é em dia 3 de julho, né? 3 de julho, se não me engano. Eu vou trazer alguns testes que a gente pode fazer com os alunos. Então, fico à disposição. É que está sendo gravado, Dudu, mas elas já estão aplicando na vida já o conhecimento aqui. Você tem que ver. Isso é ótimo. Isso é ótimo. A gente não pode citar assim, sabe, abertamente, mas depois os bastidores a gente conversa. Não, mas tá certo. Aqui, com relação aos testes, você já deve ter ouvido falar do Stroop, todo mundo ouviu falar do teste de Stroop. Todo mundo. Aí tem Não, eu não sou todo mundo, inclusive nessa situação. As coresinhas, você tem que falar, acertar a cor e não a palavra. Ah, sim, sim. É o teste de Stroop, teste de cores e palavras, é conhecido no Brasil. Ah, sim. Esse então fala fácil. Fala cores e palavras. Aí a gente tem o teste de trilhas, o pré-escolares e o Partes A e B, Digital Span. Isso é neurolinguística, não é? Ele é de função executiva, mas ele ajuda na neurolinguística também. Ele vai auxiliar principalmente na questão da visomotor e na alça fonológica. Na alça fonológica também, e há comprometimentos no trilhas. Aí tem o Digital Span, que também é com relação à memória operacional, a guardar informações para poder agir. Tem bastante testes que são não restritos. Os 5 pontos, enfim, tem bastante que a gente pode utilizar no cotidiano das crianças. E tem um que a Paty me mandou, que a gente está fazendo uma pesquisa, está tentando fazer uma pesquisa, na verdade, com um cara do Rio de Janeiro, que trabalha especificamente com testes neurológicos. E aí ele me mandou alguns que não são restritos, que é uma variação do teste de Stroop, que é para compreender o processamento visual da criança. Porque também envolve numa leitura dinâmica, numa leitura, mesmo a fluida, envolve processamento de dados.
E a velocidade de processamento implica em como essa criança vai interpretar no cérebro as informações que estão tendo ali. Então, tem isso também que eu vou apresentar para vocês. Bom, deu para entender que tudo que está na função executiva aplica-se à alfabetização, né? De forma direta ou indireta, aplica-se. Então, o meu medo era uma coisa ficar um pouco meio abstrato, assim, olha, a função executiva é um bicho de 7 cabeças, e como que eu vou aplicar na prática isso? Na verdade, é observação. É mais observação de como os nossos alunos chegam, se há... Não, mas é um bicho de 7 cabeças. Talvez, não sei para elas, assim, mas para mim ainda é. Não é fácil, né, gente? Aliás, eu acho que o estudo em si, qualquer área de estudo, ele não é fácil quando a gente lida pela primeira vez. Eu compreendo basicamente algumas coisas de alfabetização mais básico do básico, porque eu estudei 14 cabeças. Porque eu estudei algumas coisas para apresentar para os meus alunos, mas eu não sou competente ao ponto de falar, tanto que eu convidei a Bruna para falar com os meus alunos da Unesp. Então, eu não tenho esse know-how. Mas, a partir do momento que a gente observa que há essa possibilidade de aprendizagem, de compreender isso, a gente pode buscar. É óbvio que não é o objetivo e ninguém sai daqui expert em funções executivas e sai daqui para amanhã falando, nossa, ó, você está com um probleminha na área de Broca, hein? E apontar. Não, isso aí é mais para auxiliar, principalmente a segunda parte, tá? Que vai auxiliar a partir da compreensão das funções executivas aplicada à alfabetização, formas de melhorar isso no nosso cotidiano. Isso é muito importante. A hora que eu comecei a ver isso e colocar na minha prática com os alunos, eu consigo ver melhor. Eu tenho um aluno TEA, que ele é suporte 2 não verbal. Não verbal. De começar a trabalhar, eu estava fazendo todos os jogos cooperativos, eu faço com ele, separado, adaptado, os jogos cooperativos. Então, eu explico, fico junto com as crianças, porque eu brinco com as crianças, só na hora que eu estou gravando que não, né? Mas na maioria das vezes eu estou brincando com as crianças e com ele. E ele me deu uma resposta muito interessante, porque ele não verbaliza, só que ele consegue identificar e ele vai em direção às cores, quando eu peço cores, ele vai apontar. Ó, o objeto tal, qual cor? Aqui, eu quero azul no tal objeto. Eu sei que tem, ele vai e aponta. Se é azul ou não, aponta na roupa. Então, são coisas que estão relacionadas às funções executivas. Do E processamento. as meninas aqui são da educação especial, principalmente a Susan, a Dulce, que é a Shirley. Elas são expert nesse campo. Então, e aí para elas, então, não é muita novidade isso, né? Espero que não seja, né? Muita novidade. Então, para mim, isso é um avanço. Ele conseguir controlar o ímpeto dele para conseguir fazer uma atividade que precisa calma. Isso já mostra um avanço no controle inibitório. Eu não quero que ele saia falando, nem porque ele não vai conseguir nesse momento. Vai precisar de mais tempo. E, aliás, eu tenho um aluno que tem apraxia da fala na sala. E ele aprendeu a se comunicar, assim, ele fala mais do que se ele não tivesse a apraxia da fala. Pensa no menino que sai verbalizando, comunicando tudo. Vocês sabem o que é apraxia da fala? A apraxia da fala é um transtorno neurológico que a criança ela não consegue verbalizar todas as palavras e não tem controle motor para algumas palavras. Então, exemplo, ele fala meu nome segmentado, se eu fizer a separação silábica, Eduardo, ele fala. Na hora que ele peça para ele falar Eduardo, ele fala, ele não consegue controlar, porque precisa de um controle motor mais grande. Não, mais grande não, maior, né? Nossa, que feio. Um controle maior dessa parte e também influencia nos estímulos cerebrais. Ele não consegue. Então, algumas coisas ele consegue falar, algumas, mas bem poucas. E ele aprendeu a se comunicar assim, fala mais que se ele falasse normalmente. E eu tenho outro lá que o menino, que até que ele é melhor que todos em relação aos aspectos cognitivos. A criança de 4 anos vai contar até 10, ele vai contar de 15 a 20 tranquilamente. Ele sabe cores, todas as cores, formas geométricas,
ele sabe as letras do alfabeto de cabo a rabo, ele sabe elas maiúsculas e minúsculas. E o que ele tem defasagem? Área motora e área social, que é onde eu foco mais o trabalho com ele. Porque as demais, ele já tem uma competência além. Eu vou estimular, mas ele está além da sala naquele momento. Eu preciso trabalhar aquilo que ele tem uma defasagem, que implica também as funções executivas, ali no caso, principalmente a área social. Mas, meninas do AEM, vamos trocar ideia, aproveita aí. Devagar, tá? Elas estão tímidas aqui agora, mas elas falam mais que não sei o que, viu? Mais que certas pessoas que foi assunto hoje da escola. Mas tudo bem, gente. Na verdade, para mim tem tudo que você falou, Eduardo, a gente vai fazendo algumas ligações, vai fazendo sentido, tanto que eu estou conversando aqui com as meninas no WhatsApp. Sobre algumas coisas que a gente vai fazendo a ligação, assim, muito legal. Para mim, isso é um bicho de 14 cabeças, né? Estou ouvindo falar sobre essa questão agora. Já ouvi, acho que li algumas coisas, porque eu fiz um cursinho bem ruinzinho, assim, de neuropsicopedagogia, e aí vi um pouquinho, alguma coisa assim. Então você vai falando, eu vou lembrando, já faz muito tempo, aí você está falando, eu estou lembrando. Mas eu não vejo a hora de chegar ao próximo encontro, na verdade, tá? Que você falou que vai trazer algumas coisas aí, mas na prática, para a gente não. Não vejo a hora de chegar esse dia. Mas aí a gente fica fazendo a ligação na gente também, né? Quando você foi falando dessa questão da gente da atenção, né, para a leitura e tudo. Então você vai fazendo a ligação, a gente vai fazendo a ligação com a gente e a gente vai pensando também o quanto a gente cobra das crianças uma coisa que, como você falou, que elas ainda nem estão preparadas para serem cobradas disso e a gente acaba se frustrando daí porque a gente quer, né, que elas já sejam capazes de uma coisa que elas ainda não estão preparadas, né? E que também a gente não vem fazendo nada para prepará-las, digamos assim. É o que eu falo, na verdade, boa parte do que acontece dessa defasagem nossa está envolvida com a formação inicial e a formação continuada. Porque não é falta de formação continuada, é falta de formação de qualidade que seja continuada. Nem esse aqui. Eu coloquei lá na escola, para os professores lá participarem. A professora falou assim, nossa, mas eu tenho que fazer o ano todo para ganhar um certificado de 100 horas. Mas não é essa a questão. Você está preocupado com o certificado ou com o aprendizado que você está tendo? E para se perpetuar isso, é bom que nem faça. Fica sem fazer nada. Continua uma hora e a água vai bater na bunda, com o perdão da palavra. Mas... Odu, ela que está saindo perdendo, sabe por quê? Notícia boa, gente. Sabe esses encontros que a gente já teve? O Gustavo vai começar a lançar lá no site do projeto os certificados de cada encontro. Então, preparem-se para acessar lá, que vocês vão ver vários certificados, quem está participando, né, de todos ou de vários, sobre cada encontro que a gente já teve. Olha que coisa mais linda! Então, pode falar lá para sua professora, quem sabe, né? Que se por 100 horas de todos os encontros, um certificado só, às vezes um desse que ela participa, ela vai ter um certificado. O que virou complicado, e aí, voltando na formação, é que quando se faz um curso, não está focado no curso, tanto que a gente faz alguns cursos, entra no automático, deixa aqui, às vezes alguém deixa, se é YouTube, deixa rodando, a gente está fazendo outra coisa, não está nem prestando atenção. E aí vem aqui, joga no Google, porque o Google tem a resposta de tudo. E preenche aquilo lá, porque precisa de certificado para pontuação, para uma classificação. E aí, a sua prática, a sua praxis docente, propriamente dita, fica defasada. Acaba ficando priorizada, porque você não avança enquanto profissional. E aí a gente entra naquele conceito, fica no praticismo. Eu vou tentar essa coisa, quem sabe dá certo. Aí deu certo com uma turma, vai no outro ano, acho que é a mesma turma, que é um cubinho lá, uma estrutura heterogênea, homogênea,
que vai dar certo para tudo. E não dá. Não dá. Você vai aplicar a mesma atividade para 2 turmas diferentes no mesmo dia, não vai ser a mesma recepção, não vai ser o mesmo feedback, nem tampouco a mesma execução. Então, se a gente ficar somente nesse praticismo, com a nossa profissão, a gente vai ser ultrapassado. E aí, sim, vai justificar um monte de criação de IA. Para quem viu, no Texas já construiu uma escola que demitiu todos os professores e é somente aprendizado através de IA. O Estado de São Paulo acabou de anunciar que professores vão ter notas. Se não se adequar, vão perder cargo. Isso implica a formação continuada, atentar-se ao que acontece no mundo em si para levar para os alunos. Imagina, aí eles pegam um Feller da vida lá, que só quer ganhar dinheiro em cima da Positivo, e falam, não, vamos montar uma escola, já basta ser militar, vamos montar uma escola com IA. E não é por falta de verba, porque verba eles têm. Só não chega na gente, né, como salário decente, mas tem verba. Pega uma iniciativa privada, os PPP da vida, coloca lá, gasta, foi 16 milhões que gastou no Texas de dólares, vai estar um pouco mais de 70, vai dar quase 70 milhões aqui no Brasil. Isso é dinheiro de bala de iniciativa privada que vai ganhar recurso federal. Então, enfim, a ideia é que a gente tente, de certa forma, aprender com esses diversos encontros, né, eu incluo o meu aqui, uma forma de que a gente haja e atue na nossa praxis docente melhor do que ontem. Cada dia melhor. E olhar para frente e falar assim, olha, eu não sei tudo, não sei nada, ainda eu preciso aprender muito. Aí reproduzir aquela frase, né? Só sei que nada sei. E a gente continuar como eterno aprendente. Não tem como. E é isso, gente. Agradeço. Eduardo, e essa sua fala, né, não tem da gente se tornar eterno aprendente, eu sempre comento com os professores, quando estou fazendo alguma formação e tudo, que isso também tem a ver com a gente quer tanto, né, ser reconhecido, né, ser um profissional valorizado, e eu sempre digo para eles que essa questão da gente procurar conhecimento, da gente saber o que a gente está fazendo em sala de aula, a partir da ciência, a partir da teoria, tem a ver com essa valorização. Então, se a gente quer ser valorizado, a gente precisa estudar bastante e mostrar para as pessoas que para ser professor, a gente tem que ter muito conhecimento. Não é qualquer pessoa que pode ser professor. Ser professor não é simplesmente passar uma lição, né? Ser professor não é simplesmente pegar uma apostila e dar para a criança ou tirar uma atividade da internet, né? E para que a gente seja realmente um profissional que sabe o que está fazendo, a gente precisa estar sempre aprendendo, né? Não vai ter como, a gente não pode, senão a gente nunca vai ser valorizado também, porque se a gente for só procurar certificado, né, mas não aprender, né? Como que a gente quer valorização, né? Mas é isso. Mas bora lá estudar. Bora lá aprender. Alguém mais gostaria de contribuir, gente? Pode abrir o microfone, pode falar, fiquem à vontade. Ou pode abrir a câmera para a gente tirar uma foto. Ô, Du, a gente pode fazer a avaliação do encontro que bom, que pena, que tal? Pode. Vamos lá? Como a gente faz todo encontro? Que bom, que pena, que tal? Como que é isso aí? É tipo o jornal de parede do Freinet, eu felicito, eu critico, eu proponho, eu quero saber, só que só esses 3 itens. Então, que bom! Aí elas falam uma ou mais coisas que bom! Aí, que pena! Tipo, uma ou mais coisas, mas tipo, que pena! E o que tal, tipo, e que tal? E aí, gente? completem, me ajudem. Que bom que o Eduardo resolveu estudar sobre as funções executivas.
porque é tão difícil, e que bom, né, que ele também está disponível para trazer esse conhecimento para nós. Muito obrigada, Eduardo. E que tal colocar o Eduardo numa caixinha, Bruna, e trazer para a Ibiúna? Que tal o Du continuar, não só nesses 2 encontros, mas outros também. Sim, né, Du? Realmente, assim, muitos outros. A Simone colocou aqui, ó. Que bom que o Eduardo compartilhou tanta informação valiosa. Mais alguém? Que bom. Sem seu sorvete? Que tal mais encontros? A Cris colocou. Oi, Milena. Que pena, vai. Oh, que pena. Não é do encontro aqui agora à noite, mas que bom que teve votação do Grêmio e que teve uma chapa vencedora. Que bom. Cíntia, eu falei antes de você entrar. Que bom que a Cíntia fez transmissão ao vivo. Que bom que a Cíntia me mantinha informada com as fotos. De atualizações momentâneas. Essa semana, a Cíntia já recebeu o título de assessora de imprensa da EM Antônio Coelho Ramalho. O salário dela já vai aumentar. Vai ser incorporado no plano de carreira dela. Sim. Seu Dito vai dar nota 10 para ela, eu acho. Eu acho. Que pena, vai. Oh, Shirley, que cara de... Vai, calma. Bruna, deixa eu contar uma coisa engraçada do Seu Dito. Eu falei para o Seu Dito que hoje ele ia ser o juiz eleitoral. E ele incorporou de verdade. Eduardo, seu Dito é o nosso escriturário. É um senhor de 74 anos. E ele é nosso escriturário. E ele acha tudo que a gente faz na escola muito louco. Assim, ele acha, fica até bravo às vezes com algumas coisas. Aí eu falei para ele, Seu Dito, vamos lá, que agora o senhor vai ser o juiz eleitoral, né? E o senhor tem que ficar lá, e se tiver algum problema, a gente vai pedir sua opinião, o senhor é que vai decidir. E ele incorporou direitinho o juiz eleitoral, ficou lá e tal. E a gente teve mesmo algumas crianças que não fizeram o X certinho no local certo, então ele que teve que decidir se o voto ia contar ou não. Foi bem legal. É top. É muito legal trabalhar essa coisa com as crianças. E sim, Du, ele é o que aparece no vídeo. Lá o monumento da escola. Esse mesmo. Mais algum? Que bom, que pena, que tal? Vamos tirar a nossa foto? Mas podem falar, podem escrever, podem mandar lá no WhatsApp do grupo. É que eu sou ansiosa. Du, o que tem nas minhas funções executivas com essa ansiedade, assim? Me ajuda. Aquelas. Aplica testes em mim. Ó, o teste ele não chega a pegar a ansiedade em si, mas é bom para saber se você não está com falta de controle, né? Isso nem precisa de teste, já sei a resposta, já. Ai, socorro. Vamos tirar uma foto? Vamos, eu já tirei uma, vou tirar outra agora. Ai, socorro. Vai. Lá, sorria. Aí eu vou mandar lá. Bruna, amanhã eu vou conhecer a Tamires. Amanhã que eles vêm para a escola, conhecer a escola. Deixa eu parar a gravação. Que legal, do SESI, de São Paulo. Isso. Nossa, que show.